Fala galera que acompanha futebol comigo, beleza? Vamos pro segundo vídeo do dia. Olha, eu tô quebrando recorde, hein, cara. O que uma vitória do Vascão não faz, né? Postando 2 vídeos no mesmo dia. Cara, mas eu preciso do seu apoio. Então, se você caiu aqui de paraquedas, curte, comenta e compartilha. E se inscreva no canal e fazer parte da família VulgoFut, a família que mais cresce no YouTube. Caso você já seja inscrito, já sabe o que fazer, né? Também curte, comenta e compartilha. Vamos dar seguimento aqui à segunda parte, o segundo vídeo do dia. Porque eu quero deixar um texto do Felipe Melo comentando a respeito, cara, desse momento que o Vasco vive e de que essa troca, né, do Fernando Diniz pelo Renato Gaúcho é muito importante, né, pro Vasco voltar aos caminhos da vitória, beleza? Também falar sobre a sequência de vitórias, né, que o Vasco é o time que mais venceu depois da chegada do Renato Gaúcho, e de Drimit Payet, que anunciou sua aposentadoria, né, o ex-camisa 10 do Vasco se aposentou. Bora pro vídeo. Já vamos começar falando, né, galera? Vou deixar o vídeo do Felipe Melo comentando a respeito desse momento que o Vasco vem vivendo, dessa mudança sob o comando do Renato Gaúcho, dessa troca, né, do Fernando Diniz pelo Renato, que já tá surtindo bastante efeito. Eu já volto pra poder comentar em cima, beleza? Na verdade, é uma fase ótima do Vasco, mas vai ter um momento que vai precisar da carne. Nem sempre basta somente o arroz com feijão. É claro que para você mudar a fase, como a gente falava do Inter, precisa vencer, precisa vencer. É um arroz com feijão para vencer. A partir do momento que começa a ganhar, para você dar o próximo passo, isso vai incrementando, colocando mais coisas. Às vezes acontecem certas situações aqui que é complicado, né? Porque o Diniz, um ano atrás, chegou na final da Copa do Brasil, né? Poderiam fazer história no Vasco, né? Com aquele título. 3 meses atrás. Exatamente, há pouquíssimo tempo atrás. E agora, sai o Diniz, volta assim, como o mental realmente é super importante. Você pegar um grupo, o Renato não teve tempo para mudar, taticamente falando, ele não teve tempo, né? Já chegou vários jogos difíceis, né? Como foi falado, Palmeiras, Cruzeiro. Então, assim, deixar o ambiente mais leve. Isso não quer dizer que, mas o Diniz, porque o Diniz não tem esse histórico de deixar o ambiente pesado. Eu trabalhei com ele, o ambiente com ele é muito leve, tem muita cobrança, de fato. Mas o ambiente é leve. Mas, às vezes, é necessário uma mudança de fato, né? Então, teve essa mudança, chega um cara que deixa o ambiente totalmente leve, olha o Vasco como é que tá jogando. E as coisas começam a acontecer. E botou o feijão com arroz de novo, exatamente. Né? Botou cada um na sua posição. Mas a verdade é uma fase ótima do Vasco. Mas vai ter um momento que vai precisar da carne. Nem sempre basta somente o arroz com feijão. É claro que para você mudar a fase, como a gente falava do Inter, precisa vencer, precisa vencer. É um arroz com feijão para vencer. A partir do momento que começa a ganhar, para você dar o próximo passo, isso vai incrementando, colocando mais coisas. Mas como é importante você deixar o ambiente leve, né? Que é o que você vê o Vasco hoje com o ambiente leve. As entrevistas, os atletas falam, né? Tá muito mais leve o ambiente, tá tranquilo e tal. Então, assim, cobrança vai existir de todos os treinadores. Mas isso de deixar o ambiente leve realmente é importantíssimo. Bom, galera, que trecho interessante, né, cara? Do Felipe Melo comentando ali a respeito desse momento do Vasco, né? Dessa virada de chave sob o comando do Renato Gaúcho. Ele até chega ali a falar um determinado momento, ainda lembrando um pouco do trabalho do Fernando Diniz, que Fernando Diniz conseguiu levar o Vasco a uma final de Copa do Brasil e que as coisas não andaram. Falou também da questão do grupo, que Diniz não é o cara de tumultuar o grupo, que agora tudo indica que os jogadores estão com um clima mais... tipo assim, um clima bom poder trabalhar, e a gente sabe, né, cara, realmente o Diniz não pode ser o cara que tumultua o grupo, mas não tinha mais margem pro Diniz continuar seu trabalho. E com a troca de treinador do próprio Renato, houve essa mudança espetacular dentro do campo e bola, o que é mais importante. O Vasco já vem trazendo os resultados. E aí também chega a falar ali em determinado momento sobre essa questão do feijão com arroz, e que em algum momento sim vai ter aquela questão, né, de precisar da carne. Cara, mas só esse feijão do arroz do Renato já está sendo suficiente o Vasco voltar a vencer, o que é mais importante, né? O Diniz aí tem muitos pontos positivos, mas tem alguns pontos negativos também, que é sempre aquela questão da saída de bola, etc. Mas o Felipe Melo reconhecendo que sim, essa troca foi muito boa e já está tendo entregas ali no resultado, que é mais importante, na minha opinião, tá? E quando chegar esse momento de precisar da carne, né, como o próprio falou, eu espero que o Renato vai estar assim preparado para poder fazer o Vasco continuar trazendo os resultados, né? O próprio Renato, ele fala a respeito de que ontem mesmo comentou mais uma vez que não pode faltar garra, determinação nos seus times, né? Que em alguns momentos sim não vai dar na técnica nem na raça, mas o mais importante é o resultado. E o resultado foi o que tirou o Vasco, por exemplo, da lanterna do campeonato e já coloca o Vasco na primeira página da tabela. O Vasco antes era um time que tinha posse de bola, que criava muitas jogadas, circulava a bola para um lado e para o outro, mas não era um time que fazia gols, não é um time que conseguiria segurar resultados, não é um time, né, que muitas das vezes garantia uma certa tranquilidade ao seu torcedor. Já o Renato Gaúcho vem conseguindo fazer isso. E isso é muito importante. Por exemplo, o que era muito comum é a gente levar gols como a gente levou ontem, né? Naquela cochilada do próprio Robert Renan.
Aquele meio que estava se tornando o Vasco do Fernando Diniz. Mas o Diniz já é passado. Eu gostei sim dessa leitura que o Felipe Melo fez no programa, que eu gostaria que você também deixasse nos comentários a respeito disso tudo. Agora dando seguimento aqui ao nosso vídeo, tá? Outra notícia aqui, ó. O Vasco é o clube da Série A com mais vitórias e gols marcados desde a estreia de técnico Renato Gaúcho. Números 10 Score, que eu peguei lá na Net Vasco, ó. O Vasco é o clube da Série A com mais vitórias, no caso 3, e gols marcados, no caso 10, desde a estreia do técnico Renato Gaúcho. O Vasco é um time que vem sofrendo muitos gols e também é um time que vem também fazendo muitos gols. Como disse, que vem garantindo as vitórias do Vasco da Gama, beleza? E, para poder terminar esse comentário aqui, eu vou deixar o próprio Saldívia comentando ali na saída ontem do jogo a respeito dessa questão dos gols sofridos do Vasco, beleza? E já volto. Gols em todos os jogos. Ainda está faltando algum ajuste, hoje foi uma coisa muito específica do do Robert Renan. Você já viveu alguma coisa parecida, de repente um lance específico seu ter causado um gol e aí você tem que dar força ao seu companheiro? Como é que foi aquilo naquele momento? Coisa de jogo, né? Vamos tratar de que não aconteça mais, nós vamos trabalhar para isso. Eu acho que ele está com muita confiança, né? Saiu mal nessa oportunidade, tem que estar com ele, apoiar ele. E é verdade, nós estamos levando gols em todos os jogos. E aí tem que melhorar isso, tem que ver os erros que nós estamos tendo, que eu falei para tu agora recém. É isso, eu acho que tem que melhorar essa parte de os gols deles não dá tanta facilidade para eles. E os gols, nós estamos fazendo bastante gols, então eu acho que só ajustar isso já vai nós melhorar muito. Bom, galera, e interessante nessa fala do próprio Saldívio, quando perguntado ali se já tinha passado por alguma situação do qual o próprio teria errado diretamente em um erro que acabou, né, deixando seu time ali meio que na situação delicada, a ponto de levar o gol, como foi com o seu próprio companheiro Robert Renan. Ele falou que o que tem que fazer é apoiar o jogador, estar ali com ele para esses momentos, e que ele entende também que o Vasco vem sendo uma equipe que sofrendo muitos gols, mas ao mesmo tempo também marcando muitos gols, o que também é importante. E o que ele falou é trabalhar, corrigir, né, para que esses erros não voltem a acontecer novamente. Realmente foi um baita vacilo ali do Robert Renan, relembrando mais uma vez um pouquinho aquele Vasco do Fernando Diniz, né? Mas acho que a melhor forma de corrigir isso é trabalhando. E ainda pegando também gancho na fala meio que do Felipe Melo, de quando esse momento do feijão do arroz não resolver. Aí, cara, é um serviço pro próprio Renato Gaúcho corrigir. E também os jogadores também, às vezes, fazer a leitura correta dentro do campo. Não dá pra sair jogando, né? Chuta a bola pra frente, zone a bola, como a gente fala, né, no linguajar de pelada, né? Pra afastar o perigo de vez, porque esses erros podem custar caro. Lógico que vai chegar aqueles momentos, por exemplo, eu acho que você também é inteligente, você já deve estar sacando isso, que vai ter um momento que o Vasco, por exemplo, vai enfrentar equipes que vão jogar completamente fechadas, né? E às vezes o Vasco, num erro desse, acaba tomando um gol. E, por exemplo, jogar contra equipes que vão se fechar, né, por completo, é mais difícil de você marcar. Então, às vezes, acho que isso ali que pode ser, talvez, a hora, né, que vai precisar daquela carne, daquele capricho final. Não que o Vasco não consiga fazer gols, né? O Vasco tá fazendo muitos gols até bonitos. Mas, por exemplo, você jogar contra algumas equipes, como foi o caso contra o Fluminense e o Grêmio, e com o mérito do Vasco, né? São equipes que ainda se esforçam um pouquinho pra sair, mas o próprio Grêmio ontem também tava tendo muitas dificuldades. Mas vai chegar um momento, por exemplo, que o Vasco vai enfrentar equipes, né? Ou vai receber equipes dentro de São Januário, que as equipes vão vir prontas só para poder jogar por uma bola e se defender. Aí é hora do Vasco ter calma, trabalhar, e ainda por cima não errar como errou ontem. Mas o próprio Saldívia falou que a melhor forma de fazer isso é corrigindo, é trabalhando para que esses erros, né, diminuam ainda mais. Na minha visão já diminuiu bastante, mas tem muitas coisas também a ser melhoradas e o Renato vai fazer isso agora nessa parada para a data FIFA, beleza? Ainda dando segmento aqui para poder encerrar de vez, vamos falar de Drimit Payet, lembra dele? O último ali, não o último camisa 10, né? Mas um dos últimos camisa 10 aí de nomes internacional que passou pelo Vascão. Ele anunciou, né, nesse final de semana sua aposentadoria, né, ele estava numa partida lá, e numa partida lá, acho que foi entre o Olympique de Marselha e o Lille, tá? Acho que até duas equipes que ele já defendeu, inclusive ele é tratado como ídolo, né, lá no Olympique, e ele em entrevista lá, teve uma TV francesa, né, anunciou de forma oficial sua despedida dos gramados, né? O Payet, que seu último clube foi justamente o nosso Vasco da Gama. Ele fez 75 jogos com a camisa do Vasco, marcou 7 gols e deu 13 assistências, meio que um altos e baixos ali com a camisa do Vascão. Claro, já veio pra cá já com uma certa idade e tudo mais, mas, né, teve essa experiência de jogar aqui num dos maiores do futebol brasileiro. Você lembra de Drimit Payet? Você gostava de ver o Payet vestindo a camisa 10 do Vasco da Gama? Depois do Vasco, ele não tinha anunciado ainda sua aposentadoria, ficou alguns meses aí, né, e agora
nesse final de semana, anunciou de vez, pendurou as chuteiras, beleza? Máximo respeito ao Dinamite Paê, né, que ele consiga aproveitar merecidamente agora sua aposentadoria, beleza? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já falei no vídeo de mais cedo a respeito ainda sobre aquela resenha de quem for gol. Falei também que o Andrés Gomes vai receber o DVD do Renato Gaúcho. Falei desse bom momento que o Vasco vem vivendo, né, e que tá lá na 9ª colocação. Dessa pausa pra data FIFA aí que o Renato vai poder ter mais um tempinho pra poder trabalhar, beleza? E esse momento agora, vamos ver quais notícias vão surgir aí durante a semana, né? Porque agora, meu amigo, uma semana aí o Vasco só volta a campo dia 1º de abril contra o Coxa, né, o Curitiba, jogando fora de casa. Vamos ver aí, né, o que o Vasco vai fazer, aprontar nessas uma semana aí de trabalho do Renato Gaúcho e os seus comandados. Dito isso, cara, muito obrigado. O canal vem crescendo bastante, tá? O canal só não cresce ainda mais porque eu não consigo postar todos os dias, mas eu tenho gratidão por vocês que fazem parte da família Vulgo Fute. Tô metendo meu pé, fiquem com Deus, valeu, fui!